Guys and girls, I'm here again. Como é que estão todos vocês? Satisfação honrosa estar aqui com a primeira série, formidável primeira série. Vamos trabalhar, meu povo lindo? Vamos aqui comigo, né? Pessoal aí marcando presença conosco, né? Pimenteiras, tudo bom, Pimenteiras? Pessoal de São Félix, eu quero agradecer o pessoal de São Félix, pessoal de São Gonçalo, turmas muito participativas. Vocês são simplesmente show, viu? Eu amo, super amo os nossos polos, são muito participativos. Hoje eu tive a grata felicidade de ter muita participação em todas as séries e isso é muito bom, porque quanto mais você treina, melhor você fica. Ah, que a coisa vai ficar mais fácil. Não é aí, é você que fica melhor, mais experiente, né? Mais bem preparado. Então, quando você começa a olhar as questões dentro de uma outra visão, uma outra perspectiva. O que é que nós temos hoje, dia 4/7/2022? Nós temos aqui estratégias de leitura dentro da modalidade inferências críticas e textos multimodais. Professor, você está falando numa linguagem que eu não entendo. Então, vamos já perceber o que é uma leitura crítica, os textos multimodais, e nós vamos fazer, né, algumas questões, certinho? Com o intuito de quê? Discutir responsabilidades e consequências éticas do uso de ferramentas digitais de informação, comunicação, plataformas e mídias sociais, jogos online, dentre outros. Esse conteúdo, ele começa aqui de uma forma ainda muito embrionária e ele vai aí, ó, avançando passo a passo até atingir todos esses itens. Então, você vai observar que essas questões inerentes, né, aos textos multimodais, semióticos, imagéticos, aos gêneros textuais e tipos textuais, ele é uma discussão dentro do quesito prática de leitura e inglês instrumental, você passa o ano trabalhando com ele, né? Você pega o conteúdo programático e sai redistribuindo esse conteúdo programático dentro de competências e habilidades, tá? Você sai de uma competência e vai para a habilidade. E aí, nós começamos a visualizar modelos diferenciados de atuação desses conteúdos programáticos da primeira série, do 9º ano, do 8º ano e etc., dentro do estudo de gênero textual, tipo textual. Isso, pois, é uma estrutura que sempre vai ser cobrada daqui para frente para cada um de vocês. Não só em vestibulares, mas nas nossas provas, nos nossos simulados. Então, é bom que se treine, né? Então, usar ferramentas digitais de informação e comunicação para participar de diferentes práticas de linguagem em diferentes campos de atuação, tá? Então, o que é que a gente ainda pode estar debatendo nesse exato momento? Critical reading. Nós sabemos que o conceito de leitura crítica, ela faz, né, referência à técnica ou processo em que permite descobrir ideias e informação subjacente dentro de um texto escrito. Isso requer uma leitura analítica, refletida, ativa. A leitura crítica, gente, por conseguinte, é o passo prévio ao desenvolvimento de um pensamento crítico. Só compreendendo um texto na sua íntegra, descobrindo a mensagem implícita do conteúdo, para além da mensagem literal, é que se consegue avaliar as suas afirmações e formar um juízo com fundamento. Como um leitor crítico, você reflete sobre o que o texto diz,
o que o texto fala, qual é a mensagem, né? Depois de ler criticamente um texto, você pode fazer as anotações, parafraseando com suas próprias palavras os pontos chaves. O que o texto descreve? Procurar ter certeza de que entendeu o texto o suficiente para ser capaz de usar seus próprios exemplos e comparar com os outros materiais sobre o assunto em questão. Interpretação de texto. Ser capaz de analisar completamente o texto e definir um significado para ele como um todo. Identificar também o estilo e a estrutura da escrita, a linguagem utilizada em seu conteúdo. Atividades para desenvolver leitura crítica. Leia com atenção. Uma vez concluída a leitura dinâmica, para entender sobre o que se trata o material, comece do princípio e leia devagar, com atenção. Isso vai lhe ajudar a fazer mais conexões com o conteúdo do texto. Inclusive aqui entra, vamos lá, palavras que você já conhece do seu dia a dia, palavras transparentes, que são as palavras cognatas, que são as palavras que têm uma grafia, né, uma grafia semelhante ao português e o mesmo significado. Né? Você começa a visualizar as estruturas que você já trabalhou, que você já conhece, estruturas verbais, né, os pronomes, as palavras de ligação, os conectores, né, que são os conectivos, sabendo qual é a ideia, o porquê, para que eles foram utilizados, com qual finalidade. E aí, óbvio, quando você está estudando isso em casa, sempre a gente diz, use os dicionários, né, ou outros materiais de referência, tá? Sempre procure palavras que você não conhece no dicionário, especialmente se for alguma terminologia, tá? Que ajudará na compreensão do texto. Além disso, se algo não ficou muito claro, procure outros materiais de referência que possam completar o seu conteúdo. Faça anotações, escreva nas margens, né, de onde você está trabalhando, os principais itens, gente, para você não esquecer, né? Como se fosse um post-it, tá? Para você lembrar daqueles vocabulários, para você lembrar dos principais tópicos, né? Mantenha um registro de suas leituras. Além das anotações, você pode também manter tipo um diário das suas leituras, no qual escreverá suas respostas às questões feitas ao longo da leitura, as ideias que lhe surgem e quaisquer pensamentos. Bom, aí já está no campo da leitura crítica, aqui esmiuçada, tá? Então, primeiro item, eu posso dizer de onde esse texto foi extraído? Será que esse texto ele é um texto digital? Será que ele é um texto, né, físico? Será que ele é de revista? Eu consigo visualizar se ele é de algum jornal, ele é algum artigo, ele é notícia. O primeiro item que você tem que ter em mente é isso. Outro detalhe, tem palavras que me ajudam a ter uma visão mais ou menos assertiva do que vem a ser, qual é o conteúdo, tá? Porque hoje eles querem saber se você tem informações, né, tanto de Brasil, como na realidade de mundo. Então aqui, você consegue ver, de cara, tem um título, eu sei que está falando sobre membros do Talibã, né? Eu não sei o que é essa palavra aqui, mas eu sei que significa americanos, né? Aos portões do aeroporto de Cabul, tá? E isso foi de forma velada, né? É segredo, com os
Estados Unidos, aí a abreviação de United States, né? Estados Unidos. Isso foi um texto elaborado por Bárbara e Briana, a CNN. Se ele diz CNN, eu já vou checar a fonte. Checando a fonte, eu percebo que nós temos uma edição digital da CNN, tá? Tratativas sobre as questões inerentes à política e sobre esse evento aqui, onde o último acesso foi no dia 31 de agosto de 2021. Outro detalhe que nós podemos também levar em consideração é a presença que o texto ele é relativamente curto e ele foi escrito de forma bem sucinta, clara e objetiva, tá? Nós vemos um grande número de palavras que parecem com o nosso idioma, tá? Entre outras palavras que nós temos o hábito de ver. Olha a palavra ministro, olha a palavra interior, tá? Olha a palavra oficiais, aeroporto, né? Nós vamos ver aqui que são as forças dos Estados Unidos, tudo bem? Observar, tá? A aproximação dos americanos. Os americanos, eles foram avisados, notificados, né? Por várias mensagens, certo? E olha que isso trabalhou de uma forma esplendorosa, olha, de uma forma esplendorosa, disse um oficial, tá? Mas, porém, contudo, olha o conector, mas, né, ó, mas, porém, contudo, os americanos que criaram, tá? Ó, não oficial, olha o prefixo dando uma negatividade, não oficial. Olha a palavra help, muito conhecida, né? Os afegãos e, ó, americanos, encontrar uma rota para fora do Afeganistão, diferentemente, não é, dos homens que estavam em situações de vulnerabilidade, homens e mulheres e suas famílias que estavam numa situação de vulnerabilidade e estavam tentando, né, de modo seguro deixarem o local. A life-changing accident. Primeiro item que eu consigo visualizar é a presença da palavra acidente. Né? Aqui eu tenho um vocábulo também muito tranquilo, vida. Né? A mudança de vida, né? Uma mudança de vida. Observe que a pessoa vai começar a visualizar. Tem fonte? Tem. Me diz alguma coisa? Não, porque britânica.com eu não conheço, professor. Sei que o acesso é de 6/9/2021. Então, nós vamos dar uma olhada aqui do que é que trata isso aí. Diz que no dia 17 de setembro de 1926, aqui ó, a data, a Frida, né? Até então teenager, jovem, né? Jovem, adolescente, tá, ó. Uma estudante adolescente, né? Para a carreira de medicina, né? Ela se envolveu, olha a palavra cognata me ajudando, num acidente de bus. O que é bus? Ônibus. Então, ela se envolveu num acidente de ônibus na cidade do México. Olha quem está ligando quem? Que mudou a sua vida. Né? Ó, changed her life. Changed her life, né? Que mudou a sua vida, né? Ó, mudou a sua vida. Nessa partezinha aqui de baixo, onde eu asterisquei e sublinhei, vou colocar aqui, ó, mudou a sua vida, tá? Ela diz ainda que ela teve, não é, próximo de ter, ó, de ser fatal, né, devido a esses machucados, né, que ela teve, incluindo
a quebra da pelvis e a fratura da espinha, resultando, em dor crônica. Essa palavra pain, ela quer dizer dor. Então, em dor crônica, pain, ela quer dizer isso. Tudo bem? Dor. Tá aqui, em dor crônica. For the rest of her life. Para o resto da vida dela. Durante esse processo de recuperação lenta, essa palavra slow quer dizer lenta. Olha aqui a palavra low, recuperação lenta. Contudo, Calou, ensinou para ela mesma, né? Nós temos aqui o verbo teach, passado irregular assim, esquisitinho mesmo, que é o verbo ensinar, tudo bem? Ela ensinou para ela mesma a, literalmente, paint, pintar. E ela lia com frequência, né, frequentemente, estudando a arte dos antigos mestres. Tá aí, old masters, né? Logo ela abandonou os seus planos, né, para se tornar médica e ao invés, essa palavra aqui, e ao invés, de tornar-se, e ao invés, tornou-se uma brilhante e aclamada artista, né? Conhecida por suas pinturas que lidavam com temas tipo identidade, corpo humano e morte. Caracteristicamente, gente, nós conseguimos ver, por um exemplo, que o texto ele apresenta certas estruturações. Está na terceira pessoa do singular. Então, alguém escreveu esse texto falando dela. Então, caracteristicamente, eu posso dizer que teve personagem, teve o tempo, teve o espaço e o acontecimento. Isso é característico de biografias, né? Nós temos textos biográficos, eles estão contando a história de como essa brilhante artista, ela descobriu esse talento. Foi superação, né? Porque se você imaginar que ela quase morria de um acidente de ônibus na cidade do México e que ela estava seguindo, estudando forte para ser uma médica e que, devido a esses muitos, né, machucados que ela teve, né, ela teve que mudar completamente de plano, ela voltou a estudar para uma outra área, abandonou esses planos e se tornou, né, numa brilhante artista, tendo como temas aí principais as questões, né, envolvendo identidade, corpo humano e a própria morte. É um texto de superação. Tá? Muito legal, inclusive. Bom, nessa parte agora, gente, muda-se, nós temos 3 textos, né, completamente diferentes de gêneros, mas a gente consegue visualizar que agora, nesse texto, eu consigo ter uma visão tanto verbalizada, como também não verbalizada. Não é isso? O que é que eu tenho aqui a chamar? Primeiro, saber que pelo layout do texto, eu posso ter aqui tranquilamente um cartaz eletrônico. Segundo, eu vou checar pela fonte, né? Não me diz nada na fonte que eu conheça, certo? Muito bem. Mas eu consigo visualizar que são notícias sobre o environment, né? O dia do meio ambiente, tá? E a temática que eles abordaram foram as questões inerentes à poluição causada pelo plástico, tá aqui, ó.
esse texto datado do dia 4 de agosto de 2021, salvo engano, o dia aí alusivo a essa temática, dia 5, né? Então, ó, eu já sei que aqui ele vai fazer um texto onde traz uma função de conscientização e reflexão. Então, ele começou assim, ó, how long, quanto tempo, how long, quanto tempo, tá? Does it take, leva, então, quanto tempo leva, does it take, leva, para se decompor? Quanto tempo leva para se decompor? Então, how long does it take to, né, decompor? E aí ele deu alguns itens, né? Ele deu alguns itens. Por exemplo, 50 anos, né? Você tem aí os copos plásticos. De 10 a 20 anos, as embalagens, as sacolas, né, ó, sacolas plásticas. Ele falou que essas pack holders, né, essas aneletas que seguram as latinhas de refrigerante e etc., elas levam 400 anos para se decompor, tá? Não menos os canudos, ó, olha só, canudos plásticos, mais de 200 anos. E os vilões, né, o maior dos maiores, as garrafas plásticas, né, bottles, garrafas. Essas garrafas, elas levam 450 anos. Se duvidar aí, né, nós temos aí as garrafas plásticas, os canudos e as aneletas, dando mais do que a idade deste país. Só para vocês terem uma ideia. Então, o texto tem como temática conscientizadora, né? E aí ele diz aqui que é de um organismo que trata dessa questão dos mares, né? Sobretudo aqui ele está falando do Mediterrâneo. E a temática, quanto tempo leva para cada um desses itens aí esmiuçados se decompor. Bacana. Essa é a mensagem de conscientização. Portanto, sejamos nós também responsáveis por fazer a nossa parte, né? Não é só ler e não tirar nada de proveito aí, não. Aí você consegue visualizar que o texto ele tem essa pegada crítica, né? Que tem uma autorreflexão. Né? Ele é um texto que leva uma mensagem muito, realmente franca. Né? Ele apela para o lado de entendimento. Certinho, gente? Vamos praticar. Bom, primeira coisa que você faz quando pega um texto que nem esse é se cientizar onde esse texto está inserido. E já consegue visualizar que o texto aqui ele tem uma placa, por isso que é chamado ali, lá no final, aquele sign, quer dizer placa. Né? Ele diz assim, ó, text can sometimes, né? Ele diz que os textos podem, algumas vezes, olha aqui, os textos podem, sometimes, ó, algumas vezes, curiosamente, referir a eles mesmos. E aí, ele fala sobre a questão da metalinguagem. Quando você tem um texto que ele faz referência ao próprio, a ele mesmo, você tem aí o fenômeno da metalinguagem. E aí ele diz o seguinte, please, por favor, olha aqui, vai fazer um pedido, né? Palavrinha mágica, por favor.
please, por favor. Do not throw, né, ó. Essa palavra do not throw, ó, ele diz o seguinte, não joguem, ó, não jogue stones, pedras, at this side. Essa partezinha aqui, obviamente, nesta placa. Literalmente, combatendo aí o vandalismo, né? Que alguns países conseguem visualizar, né? Uns mais, outros menos, outros quase que inexistentes. Bom, que aqui no Brasil a gente sabe, né, que é a coisa que mais se depara, nos deparamos aí no meio das ruas, são placas vandalizadas, né? Aí você tem aqui uma placa falando sobre ela mesma. Lá na questão, o conteúdo do cartaz faz alusão a uma característica na qual a linguagem, ela fala dela mesma. Então, aquilo que temos como característica do texto falar dele mesmo, né? Será que eu vou ter a questão de um dicionário, de uma enciclopédia, de uma metalinguagem, de uma definição ou de um manual? Bom, aqui ele quis confundir a sua cabeça, né? Ele deixou claro aí a mistura de algumas características e aí começou também a citar alguns itens, né? Como, por exemplo, gêneros textuais. Então, é bem interessante a gente sempre ter essa noção das informações. Mas, se você analisar, aqui mesmo, no rodapé, né? No rodapé, ele diz tranquilamente que os textos podem, algumas vezes, curiosamente, referir-se a eles mesmos. E aí deu o nome desse cidadão, e aí ele fala, ó, metalinguagem, tá? Aqui está a nossa resposta. É por isso que eu sempre digo para vocês procurarem visualizar, né, metalinguagem, nossa resposta, dando uma olhada nas palavras que vão te ajudar, que são aquelas que você já conhece, né? Você deve conhecer as palavras cognatas, tá? E aí são aquelas palavras que têm uma aparência parecida com o português, ou semelhante, ou ligeiramente semelhante, mas tem a mesma tradução. Olha lá como a palavra metalinguagem, ela tem uma grafia parecida e a mesma tradução. Vem aqui no quadro que eu vou te mostrar mais um desses infinitos exemplos que nós temos. Por um exemplo, se você algum dia estiver assistindo um filme e tiver a palavra hospital, né? Se você tiver a palavra chocolate, ó. Chocolate, ó. Chocolate. 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 Tá? Chocolate. Se você tiver a palavra asteroide, tá notando alguma coisa interessante? Grafia parecida com o nosso idioma e a mesma tradução. Só o que tem. Entretanto, vou botar aqui observação. Nós temos palavras que são parecidas e tradução completamente diferente. Olha a palavra pretend, por um exemplo. A palavra pretend, ela significa fingir. E intend é pretender, tá? Então, o que você tem aqui de palavras chamadas de cognatas, transparentes, nós também temos aquelas que chamamos de falciane. São as palavras chamadas de falso cognata. Falso cognata, né? São palavras que elas vão ter uma grafia semelhante, até mesmo igual, mas a tradução
completamente diferente. Ele começa aqui nos dando um texto, né? Vamos lá. Tem título? A silhueta desse texto, o layout dele, me faz lembrar de algum outro que eu tenho o hábito de ver, né? Eu consigo visualizar a fonte desse texto, tá? Tem o último acesso, 3 de maio. Tudo bem. Qual é o conteúdo? Estudante. Classe gramatical, sonorização, né? Em 2 idiomas, não. Mas em situações diferentes, Reino Unido e nos Estados Unidos, né? Você consegue visualizar aí uma similaridade, né? Tranquila, um pouco a diferença. Aqui ele vem dizendo que é uma pessoa que está aprendendo, né? O colegial, ensino secundário ou universitário. É uma pessoa que está estudando. Aí ele vai falando aí, exemplos, né? Um estudante de lei, de filosofia, de medicina, né? Pode ser aquele que está graduando ou pós-graduando, né? Pode ser aquele estudante de meio período ou de período completo, integral, né? Pode ser um estudante, né? Teacher, nurse, doctor, então, ou seja, uma pessoa já com um certo nível de conhecimento, treinando para ser professor, enfermeiro, né, médico e etc. Então, dentro dessa amostra, você já consegue dizer que a partir do seu conjunto de características, este gênero textual, ele pode ser classificado como relatos, manual, dicionário, enciclopédia, infográfico, né? Se eu tenho o costume de observar o rodapé, que é a fonte, tranquilamente, você já consegue ver em 2 momentos que se trata de um dicionário, tá? Tem credibilidade porque é .org, e eu vejo novamente que é um dicionário em inglês e a palavra em questão a ser estudada, que é o estudante, tá? Dentro dessa linha de raciocínio, eu já consigo partir para a minha letra C, sem o teorema de Chutágoras. Olha aí. Não são relatos, manual de instrução menos ainda, enciclopédia e infográfico. Bom, nesse modelo, você consegue visualizar um texto onde ele está dizendo o parágrafo estruturante de um texto informativo. Então, um texto informativo, ele tem a introdução, onde você vai escrever, né, os tópicos, né, para fazer a introdução do seu parágrafo. Ele tem dos fatos, onde você vai fazer a narrativa dos fatos sobre o tópico que você se propõe a falar, obviamente numa sequência lógica. É importante incluir, não é, até uma linguagem específica e, obviamente, a conclusão, né? A conclusão, que é a soma do parágrafo e linkando com o texto para chegar a uma ideia conclusiva, tá? O texto informativo, olha só como ele é bem legalzinho. Ele também pode trabalhar, né, dentro dos quesitos linguagem verbalizada e não verbalizada. Turma, o texto está falando aqui sobre, olha só que legalzinho, o texto está tratando sobre tartaruga, tá? Mas será que o foco principal é a tartaruga? Será que o foco principal é a tartaruga? Né? Então ele vai dizendo aqui, ó,
que a maioria, most, né, ó, a maioria das turtles, das tartarugas, olha a palavrazinha que vai me ajudar, reproduzem durante os meses mais quentes, né? Warmest, ó, essa palavra aqui, ó, the mais, warm mais est. Está falando, fazendo o grau chamado de superlativo. E a tradução vai ficar assim, ó. O, a, os, as mais quentes, né? Aquecidos, né? Então, está dizendo que a maioria das tartarugas se reproduzem during the warmest months, os meses mais quentes of the year, do ano. Ele diz que as fêmeas, ó, as fêmeas, né, will come até a praia, a areia da praia, para, ó, deixar os seus eggs, ovos, tá? E aí, então, elas deixam os ovos lá aos seus próprios cuidados. Ou seja, ela não fica lá, né? Ela fica lá até quando vai acontecer aquela parte linda e maravilhosa que os ovos ficam naquela partezinha onde os bichinhos vão virar a vida, quebrar os ovos, né? Quando eles finalmente, né, chocam as bebês tartarugas, eles literalmente scramble down into, né? Eles se rastejam, né? Se engatinham até as águas. Então, eles têm que ser rápido para to avoid, evitar. Essa palavra que você está vendo aí, ó. Evitar, né? É o verbo. Evitar, tá aqui, ó. Ser rápidos, né? Ela diz assim, ó. Ser rápidos, ou rápidas, né? Para evitar being eaten by. Essa construção, gente, é uma voz passiva, tá? Ó. Serem devoradas, né? Ó. Serem devoradas, comidas, né? Serem devoradas por seus predadores. Ainda diz que a maioria das tartaruguinhas, elas vão morrer, né, no seu primeiro ano de existência. Então, qual é o foco, qual é a informação que fica em evidência nesse texto? Né? Qual é o foco? Qual é a informação que eu tenho e que fica em evidência nesse texto? Tá? Então, primeiro, ele fez um tópico introdutório, onde ele traz o tema a ser comportado. Ele diz que a maioria das tartarugas, elas se reproduzem, né, nos meses mais quentes do ano. Tá? Dentro dessa característica, desses fatos, ele começa a tecer numa ordem cronológica de acontecimento, onde ele vai dizer que as fêmeas, né, elas depositam os seus ovos nas areias da praia, né, e fica, tá, ó, then leave the eggs, ela deixa os ovos, ó, literalmente chocarem, e quando esse evento acontece, as tartaruguinhas, elas vão para a água. Aí disse que elas têm que ser rápidas para evitarem serem comidas pelos seus predadores. Aí ela usou como conclusão, né? Ele diz que devido a este evento e outros, somado a outros, a maioria das tartaruguinhas, elas perecerão no seu primeiro ano de vida, tá? First year. Olha os marcadores, tá? Descrevendo de uma forma bem interessante, ó.
O texto fala da questão da reprodução, tá? E ele fala que nós temos sim, olha aqui, ó, ele traz eventos que vai desde a parte da reprodução, onde é depositado os ovos, e o que é que acontece quando esses ovos são chocados? Eles eclodem. As tartarugas, elas vão rapidamente ao encontro das águas dos mares, né, de forma que elas têm que ser muito rápidas para evitar os predadores. Mas ela diz que esse evento, né, da presença dos predadores, somado a outros episódios, é que ocasionam, por exemplo, o perecimento da maioria, né, de muitas dessas tartaruguinhas, já no primeiro ano de existência. Então, o texto informativo, turma, ele é um texto que, por si só, ele fala num grau de riqueza muito grande. Ele é um texto simples, curto, tá? Direto, objetivo, linguagem clara, evita o uso, né, de palavras de efeito, evita o uso de sentimentos, porque a preocupação dela, qual é? Emitir uma informação com riquezas de detalhe para o seu propenso público. Então, por isso que, normalmente, os nossos alunos super amam trabalhar com textos informativos, tá? Vamos verificar aqui mais uma modalidade de texto. Tem título? O texto? Professor, tem. Meus planos para o futuro. Tá? Olha palavras conhecidas. Então, os meus planos para o futuro. Bom, quando ele disse os meus planos para o futuro e assinou aqui, eu já sei que o Alan, ele fez tipo uma carta aberta, né? Ele está deixando aí tipo um fórum, né? O seu testemunho, que é que ele planeja para o futuro. Então, tá aqui, ó, um fórum de exercício, tematização. Olha aqui o tema, futuro no inglês. Muito bem. O que é que eu ainda posso levar em consideração? Tem vocabulário? Tem. Então, ele diz aqui, ó, rich, rico, wife, esposa, serious, sério, feel down, sentir-se triste, to, também, more than, mais do que, best, melhores, job, trabalho, emprego, each other, um ao outro, there will be, vai haver, faith, fé, this, este, dream, sonho, e her, ela, a ela, dela, e assim sucessivamente. Quando ele disse os meus planos para o futuro, ele deixa claro que o tempo que ele vai usar é o futuro. Então, ó, will work, will be rich, will have e will have. Então, se você analisar, tudo ele vai aplicar o will, porque ele quer demonstrar para o seu leitor que para o futuro ele está planejando, projetando ou não vai acontecer certos itens. Isso você consegue visualizar dessas formas negativas aí. Então ele diz assim, ó, I will work, né? I won't work. My wife will help, tá? I will help. We will be, tá? We will be. I will have. I will love. My family will be, tá? We will love. There will be. E aqui, this is my dream. Este é o meu sonho. Tá? Agora nós vamos lá no chaveamento de perguntas para filtrar. Where,
Will Alan Jones work? Bom, nós temos aqui o where, pergunta onde, tá? Will Alan Jones work? Vai trabalhar. Trabalhará. Quando você faz isso, você identifica as palavras mais importantes e já vamos verificar que ele vai trabalhar in a big city. Ele vai trabalhar numa grande cidade. Qual é a outra pergunta? Will Alan Jones be rich? Ele vai ficar rico? Vou atrás da palavra rich, tá? Ele diz o seguinte: I will work in a big city and I will be rich. E eu ficarei rico. Então, a resposta ali, yes. Né? Ele vai ficar rico. Marque verdadeiro ou false. Alan Jones will not have a happy life. Que é isso? Ele não terá uma vida feliz. Alan Jones will not have a happy life. Vamos lá, a palavra life, né? I will have a happy life. Ele já está dizendo positivamente que ele vai ter uma vida feliz, né? Ele está dizendo aqui, ó, I will have. Então, esse negócio aqui está errado. Alan Jones won't have children. Ele não terá children, crianças. Então, vamos lá. I will a beautiful wife. Eu terei uma bonita, uma linda mulher. E a my wife, né, will have 6 children. Ele quer ter 6 crianças, tá? Esse want aqui ficou meio sinistro. Alan Jones will feel down every day. Ele vai se sentir para baixo, triste, melancólico todos os dias. Vamos lá ver. Feel, né? Ele vai dizer o seguinte: My children will love me and I love my children. I won't have serious problems and I won't feel down. Ó, ele não se sentirá para baixo todos os dias. Ele não se sentirá. Ó, ele não vai se sentir para baixo todos os dias. Alan Jones will have a very good wife. Diz que vai ser uma excelente esposa. Alan Jones will have faith. Será que ele vai ter fé? Será que ele vai amar o emprego dele, a mulher dele e os filhos dele, né? Vamos lá ver. I will work, né? Tá dizendo, ó, my children will love me and I love my children. Tá? Ele já disse ali que vai amar os filhos. Ele diz que I will work from Monday to Saturday. Trabalhar de segunda a sábado. On Sundays, I won't work. Eu não trabalharei. Ele diz que a minha mulher vai me ajudar e eu vou ajudá-la. Nós seremos more than husband and wife. Nós seremos mais do que marido e mulher. Nós seremos best friends, os melhores amigos. I will have a great job. Eu terei um bom trabalho. And I will love. Olha aqui. Eu amarei o meu trabalho. Minha família, né? Will be a very special family. Será uma família maravilhosa. E eu os amarei. Tá? Na nossa família, acontecerá paz, amor, fé, dedicação, respeito e sinceridade. Respeito e sinceridade. Tá? Então, sequência. Vai trabalhar numa cidade,
Ele, sim, né, ó, sim, trabalhar na cidade. Alan Jones will not have a happy life, é falso, porque ele vai ter. Alan Jones won't have children, né? Ele não terá filhos, é falso, porque ele vai ter 6, né? Ele tem essa projeção. Ele diz, Alan Jones will feel down, vai se sentir para baixo. Opa, uma incongruência, porque aqui ele não vai se sentir para baixo. Olha lá no texto, vamos lá comigo. Aqui, ó, nessa partezinha aqui. Vou marcar aqui para vocês. Só um instante. Ó. Eu não terei problemas sérios e eu não me sentirei para baixo. Tá aqui, ó. Eu não me sentirei para baixo. Não ficarei para baixo, né, todos os dias. Every day. Tá? O problema foi aí. Ele disse assim, ó. Não me sentirei para baixo todos os dias. Every day. Alan Jones will have a very good wife. Verdade, né? Alan Jones will have faith. Verdade. Tá? E Alan Jones will love. Amará o trabalho dele, a mulher dele e os filhos dele. Com certeza. Tá? Com certeza. Carol, ela não é uma aluna. Vamos ver se procede isso. My name is Carol. I study Columbus High School. Tá? Ela é uma aluna, tá? Então aqui tá errado. É falciane, né? Ela é uma estudante, aluna do ensino médio, high school, dessa Columbus. Diz o seguinte, Carol, ela está na escola pela manhã. Dá para nós notarmos isso, que é verdadeiro. A família não é feliz. Vamos atrás da palavra family, tá? E vamos atrás da palavra happy. Tudo bem? Vamos lá ver. Ela diz aqui, ó. À noite, né? À noite, eu costumo jantar, have dinner, jantar with my family, com a minha família. E somos, calma, borracha, e we watch, e vemos, né? E vemos filmes. Aí ela diz que somos muito felizes, tá? Essa partezinha aí está dizendo que elas são felizes, né? Yes. Carol is a soccer player. Ela é jogadora de futebol. Tá, vamos lá ver onde a palavra diz o seguinte. In my free time. Essa in free time, ó, isso aqui, free time. Coloque aí. Free time quer dizer hora livre. Nas horas livres, né? Nas horas livres, ela costuma jogar no time, tá aqui, ó, no time de futebol, na equipe. Ou ela go to dance class, aula de dança, que ela faz isso aqui, ó. Tudo bem? Aula de dança. Bacana demais. Então, os outros que estão errados aí, então, sequência de correto, nós vamos ter falciane na primeira, verdadeiro na segunda, terceira, verdadeiro. Sequência fica falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Pede aqui para nós vermos aqui. Vamos lá. O texto foi extraído aí da BBC. Já me disse que é um texto que traz informação. Tá? Canudos plásticos numa cadeia de fast food. Tá? E olha aqui, me diz que até
Essa informação é do Reino Unido, último acesso 15 de junho de 2018. O texto condena o uso de canudos, não apenas fala que eles substituirão os canudos plásticos por canudos de papel no Reino Unido, tá? E também nos restaurantes aqui da Ireland, a começar de setembro de 2018. Canudos plásticos demoram anos para se decompor. Nós vimos no texto anterior que sim, né? Ele realmente tem um tempo bem duradouro. Mas aqui no texto ele diz o quê? Será que ele leva muito tempo? Ele diz assim, ó, que esses canudos plásticos, esses produtos plásticos, eles levam, olha, centenas de anos, ó, para se decompor, se não forem o quê? Reciclados. O McDonald's vai substituir os canudos até o próximo ano. Ele diz que essa decisão, ela foi uma decisão bem acertada, né, para o ano, tá? E isso vai ficar completo até o próximo ano, no caso ali 2019, né? Todos os restaurantes do McDonald's retiraram os canudos este ano. Ele disse que não, porque só foi nessas regiões aqui do Reino Unido e do Ireland. Então, senhores, a sequência aí de resposta, vamos lá. O texto condena o uso de canudos? Não, ele fala de uma ação que essa cadeia de fast food vai tomar, né? Tomou nessa época, tá? Todos os restaurantes, a palavra todos não, porque nós vimos que essa é uma decisão que ela foi tomada aqui, ó, nesses dois restaurantes, né? Nesses dois pontos aqui, certinho? Pronto, queridos. Tá aí os dois pontos a serem observados. E é isso, meus jovens. Na aula de hoje, nós trabalhamos aí prática de leitura, vários modelos de questões envolvendo o texto, e esse é o nosso convite a você que depois acompanha nossas aulas pela plataforma, né, a aula gravada, reprise pelo YouTube, tá? A se fazer presente nessa prática constante. Estudar textos é praticar concomitantemente ao uso da teoria. Então, se tem a teoria, tem a parte prática, prática e a teoria, obviamente, no nível de orientação máxima para cada um de vocês. E aí eu te espero na segunda-feira, com muito mais de modelo de questões para você aqui, na primeira série. Bye!